Olá, meus amados. Que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje quero começar este vídeo fazendo uma pergunta. Deus cuida da sua casa? A aplicação prática de 1 Timóteo 5:8. Muitos cristãos sinceros, talvez você seja um deles, começam e terminam o dia com a mesma oração. Senhor, por favor, cuida da minha casa, protege a minha família, guarda os meus filhos. É uma oração nobre que vem de um coração que ama a Deus e aos seus. Mas, e se eu te dissesse que a Bíblia tem uma resposta um tanto chocante para esse pedido? Antes de pedirmos a Deus que cuide da nossa casa, Ele nos deu uma ordem direta, uma responsabilidade que, se a gente ignorar, nos coloca numa posição terrível aos olhos dele. Hoje, nós vamos descobrir o que 1 Timóteo 5:8 significa na prática. Um versículo que tem o poder de transformar radicalmente o seu lar. E eu garanto, o que vamos conversar aqui vai muito além do que você provavelmente imagina. Fique comigo, porque a gente precisa entender a profundidade do nosso chamado. Vamos direto ao ponto. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, deixa uma das declarações mais fortes e desconfortáveis de todo o Novo Testamento. Ele diz, em 1 Timóteo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Quero que você pare e pense nessas palavras por um instante. Pior que o infiel, pior que o descrente. O que Paulo está dizendo aqui? Ele não está só comparando um cristão que falha com um pagão qualquer. Ele está afirmando que o crente que negligencia a própria casa está numa categoria moral e espiritual inferior à de alguém que nem conhece a Deus. Por quê? Porque até mesmo pessoas sem a luz do Evangelho, por instinto e decência, entendem que têm a obrigação de cuidar dos seus filhos, dos seus pais idosos, do seu cônjuge. Quando um cristão que diz ter sido transformado pelo amor de Cristo, que canta louvores sobre a graça, falha nesse dever básico, sua vida se torna uma contradição ambulante. Ele negou a fé, não com palavras, mas com atitudes. A vida prática dele está gritando que o Evangelho não o transformou na área mais importante da sua existência, o seu lar. É uma negação pública do poder de Cristo. Essa mensagem não é para te condenar, mas para te despertar. A cultura de hoje, e às vezes até a cultura dentro da igreja, diminuiu a seriedade dessa responsabilidade. Nós oramos para que Deus faça o que Ele, na verdade, nos mandou fazer primeiro. A gente transfere a responsabilidade e espera por um milagre, enquanto ignora o mandamento que está bem na nossa frente. E é sobre esse mandamento que vamos falar agora. O que significa na prática cuidar dos seus? Não é algo vago. A Bíblia nos dá um roteiro claro, que podemos dividir em 3 áreas essenciais. O primeiro passo, e o mais fundamental, é entender que o cuidado material é um ato profundamente espiritual. Nessa nossa busca por uma espiritualidade elevada, muitas vezes a gente comete o erro de desprezar as coisas terrenas. A gente acha que falar de finanças, de trabalho, de colocar comida na mesa, de cuidar da saúde e garantir um teto é menos nobre do que orar ou ler a Bíblia. Mas 1 Timóteo 5:8 destrói essa ideia errada. Prover o sustento físico para a sua família, comida, casa, roupa, saúde, não é só uma obrigação social. É um dever da sua aliança com Deus. É o testemunho visível da sua fé invisível. Quando você trabalha duro, planeja o orçamento, economiza para uma emergência ou se sacrifica para pagar o plano de saúde dos seus filhos, você não está só cuidando da vida. Você está obedecendo a um mandamento divino. Você está, na prática, amando sua família como Cristo ama a igreja. Negligenciar essa área é grave. Um pai ou mãe que gasta dinheiro de forma irresponsável consigo mesmo, com luxos ou hobbies, enquanto a família passa necessidade,
está vivendo o oposto do evangelho que diz crer. A fé de verdade aparece em obras, e a primeira obra que Deus pede de nós é o cuidado da nossa própria casa. Isso não quer dizer que você precisa ser rico, quer dizer que você precisa ser responsável. Significa que a prioridade do seu esforço, do seu tempo e do seu dinheiro deve ser o bem-estar daqueles que Deus te confiou. É a sua primeira e mais importante missão. O pai tem a responsabilidade principal de prover e proteger sua família, enquanto a mãe tem como foco primordial o cuidado dos filhos. Claro que esses papéis podem se adaptar à vida moderna, mas o princípio da responsabilidade mútua e prioritária continua firme. Então, antes de pedir a Deus que multiplique o pão na sua mesa, pergunte-se: eu estou fazendo tudo ao meu alcance para colocar o pão na mesa? O cuidado material é a base, o alicerce onde todo o resto se constrói. Se o cuidado material é o alicerce, o cuidado emocional e espiritual é a estrutura, a alma do lar. Um filho pode ter o melhor tênis da loja e mesmo assim se sentir órfão de pais vivos. Uma esposa pode morar numa casa de luxo e se sentir emocionalmente abandonada. 1 Timóteo 5:8 vai muito além do dinheiro. Cuidar dos seus é cuidar do ser humano por inteiro. O cuidado emocional é criar um ambiente de segurança, de afeto, de conversa. É praticar o apoio, a empatia e o encorajamento. Pais precisam mostrar amor aos filhos com gestos de carinho, com palavras de afirmação. Marido e mulher precisam cultivar o romance, o respeito, a admiração, demonstrando amor com palavras, gestos e com a preocupação com a felicidade um do outro. Como você tem cuidado do coração da sua família? Sua casa é um lugar onde as emoções são bem-vindas ou são ignoradas? Seus filhos e seu cônjuge se sentem seguros para compartilhar as lutas, os medos e os sonhos com você? Ou eles se trancam no quarto, nas telas, porque o diálogo acabou? Cuidar emocionalmente é estar presente. É ouvir com atenção, é chorar junto e rir junto dentro da sua própria casa. E isso nos leva ao ponto mais alto da nossa responsabilidade, o cuidado espiritual. Essa é talvez a área que as famílias cristãs mais terceirizam hoje em dia. A Bíblia é clara. A responsabilidade principal de ensinar os filhos no caminho do Senhor é dos pais. Deuteronômio 6 nos manda ensinar a palavra aos nossos filhos quando sentamos em casa, quando andamos pelo caminho, ao deitar e ao levantar. A liderança espiritual do lar é um chamado de Deus, especialmente para o pai. Isso significa que você, pai, você, mãe, precisa ser o principal pastor, o principal discipulador e o principal intercessor dos seus filhos. Eles aprendem a orar ouvindo você orar. Eles aprendem a amar a Bíblia vendo você amar a Bíblia. Eles aprendem sobre o caráter de Deus observando o seu caráter. Sua vida tem que ser um exemplo vivo da fé que você fala. Orar com a família, ler a Bíblia juntos, mesmo que de um jeito simples, e criar uma atmosfera de devoção em casa não é uma opção para a família cristã. É o centro do nosso chamado. Chegamos ao terceiro e último passo, que bate de frente com uma mentalidade muito comum hoje em dia: a mentalidade da delegação. A gente vive na era da terceirização. Terceirizamos a educação para a escola, as atividades para os clubes e, perigosamente, a formação espiritual dos nossos filhos para a igreja. Por favor, me entenda bem. A igreja é fundamental. A escola dominical, o ministério de jovens, os pastores, os professores, são uma bênção enorme e um suporte que a gente não pode dispensar. Mas eles são um suporte, não um substituto. A responsabilidade primária e intransferível diante de Deus pela formação espiritual, emocional e material de um filho é dos pais. Achar que levar seu filho à igreja no domingo já cumpre sua obrigação espiritual é como achar que levá-lo para comer
fora uma vez por semana, cumpre sua obrigação de alimentá-lo. Não é suficiente. É uma delegação perigosa de um chamado que é seu. Deus não vai perguntar ao professor da escola dominical se ele ensinou bem o seu filho. Ele vai perguntar a você. O mandamento de cuidar dos seus exige que você seja o protagonista na vida da sua família, não um espectador. Exige que você se envolva, que ensine, que corrija com amor, que coloque limites e que seja o modelo, com a sua própria vida, do que é seguir a Cristo. É sua responsabilidade criar um ambiente familiar saudável e equilibrado que ajude no desenvolvimento completo dos seus filhos. Então, a pergunta que fica é: você tem assumido sua responsabilidade ou tem delegado seu chamado? Você está na linha de frente, guiando seus filhos, ou está lá atrás, esperando que outros façam por você? A bênção de um lar que glorifica a Deus passa, sem atalhos, por pais que entendem e abraçam o peso e a glória dessa responsabilidade. Hoje, nós vimos o que 1 Timóteo 5,8 significa na prática. Vimos que cuidar da nossa casa se divide em 3 áreas cruciais: o cuidado material como um ato de fé, o cuidado emocional e espiritual como a alma do lar, e a nossa responsabilidade pessoal diante de Deus, que não pode ser delegada. Isso pode parecer pesado, e é mesmo. Mas o mesmo Deus que nos dá a responsabilidade nos capacita com sua graça para cumpri-la. A questão não é ser perfeito, mas ter a direção certa. É sobre reconhecer nosso papel e dar um passo hoje, por menor que seja, no caminho certo. Se essa mensagem te desafiou e falou com você, quero te pedir 2 coisas. Primeiro, compartilhe este vídeo. Envie para outro pai, outra mãe, outro casal que precisa ser lembrado da importância e da urgência deste chamado. Vamos fortalecer as famílias uns dos outros. Segundo, se você quer mais conteúdos como este, que aplicam a Bíblia de forma prática para transformar seu lar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Pai Celestial, nós te agradecemos pela clareza e pela dureza da Tua palavra, que nos ama o suficiente para nos confrontar. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que negligenciamos nosso chamado, que delegamos nossas responsabilidades e que oramos pedindo que o Senhor fizesse o que nos mandou fazer. Dá-nos força, sabedoria e coragem para sermos os pais, mães e cônjuges que o Senhor nos chamou para ser. Capacita-nos a prover materialmente, a nutrir emocionalmente e a liderar espiritualmente nossos lares. Que nossas casas não sejam só lugares onde a gente mora, mas que sejam faróis da Tua graça, do Teu amor e da Tua verdade. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa.